E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. A gente vai dar continuidade das nossas aulas de potenciação, né? Esse é a última aula dessa primeira parte do módulo, tá? A gente vai ver, a gente vai começar com quadrados perfeitos, que é mais uma observação, tá? Da potenciação. Vamos lá, o que é um quadrado perfeito? Se a gente levar ao pé da letra, o quadrado perfeito é aquele quadrado desenhado bem certinho, né? Só que não é isso, tá, pessoal? Ó, lembra que quando eu falei para vocês que quando o número está elevado à potência 2, por exemplo, o 10 elevado a 2, que isso aqui o resultado é 100, a gente chama a gente pode dizer que isso aqui é escrito, né? 10 ao quadrado. Então, quadrados perfeitos são potências em que o expoente é 2. Por exemplo, 1 elevado a 2 é igual a 1. Ou seja, 1 é um quadrado perfeito. 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, é igual a 4. Ou seja, 4 é um quadrado perfeito. 3, né, ao quadrado é 9, ou seja, 9 é um quadrado perfeito. Vamos colocar aqui deveria ser um 4, tá? Um 4 está aqui. Então a gente considera essa daqui, na verdade vamos colocar assim, vamos fazer isso aqui como se fosse um 5. Para a gente não perder espaço aqui, né? Só um minutinho. Como é que a gente sabe que isso aqui é um quadrado? É só para ver se o número de colunas é igual ao número de linhas. Ó. Número de colunas: 1, 2, 3, 4, 5. Número de linhas: 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, é um quadrado. Vamos aqui para esse aqui, ó, primeiro. Ó. O 4, né? O 4 ao quadrado, ele gera o 16, que é 4 vezes 4. Ou seja, o 16 é um quadrado perfeito. Aí uma outra representação, né, são essas bolinhas aqui, ó. A gente consegue sempre representar um quadrado com essas bolinhas aqui dentro, tá? Fica arranjado assim, tá? Com 5 a mesma coisa, ó. 5 ao quadrado é igual a 25. Tá? Então se a gente pega, olha só, aqui por exemplo, são 4 linhas e 4 colunas, certo? Então qual é a quantidade de bolinhas que tem aqui dentro, né? É só a gente multiplicar 4 vezes 4, né? Ou seja, são uma linha de 4, duas linhas de 4, três linhas de 4 e 4 linhas de 4. Ou seja, ao invés de a gente somar 4 mais 4 mais 4 mais 4, a gente multiplica. Dá 16. E ao invés de multiplicar 4 vezes 4, a gente faz a potência, tá? 4 ao quadrado igual a 16. Então, o que a gente pode tirar daqui, né? Esse aqui vai ser importante, tá? Quando a gente for dar uma olhada em radiciação. Radiciação. Que vamos ter um elemento lá chamado raiz quadrada, tá? Raiz quadrada. E esses números aqui, ó, os quadrados perfeitos, vão ser importantíssimos lá. Eles vão ser valores exatos quando a gente for extrair a raiz quadrada de um número. Só uma outra observação, vocês viram que quando eu cheguei aqui, eu fiz a conclusão de que para a gente contar, né, quantas bolinhas tem nesse emaranhado aqui, a gente começa, né, quantas colunas tem? Ah, tem 4 colunas. E quantas linhas tem? 4. Então a gente faz 4 mais 4 mais 4 mais 4, né? São a quantidade de linhas. Só que ao invés de somar, né, 4 mais 4 mais 4 mais 4, a gente tem a opção de multiplicar. Já que é uma soma de valores iguais, a gente pega o valor dessa soma, né, o valor que está sendo somado, vezes o número de parcelas, ou seja, o valor somado é 4 e o número de parcelas também é 4. 4 vezes 4, 16. Como é uma multiplicação de valores iguais, né? Então a gente viu que multiplicação de valores iguais, a gente pode usar a potência, né? Então observe que a matemática, né, ela tenta simplificar métodos que
que por hora já tinham sido vêm sendo usados. Daí, para não ser tão trabalhoso, ou tentar minimizar a quantidade de trabalho, a gente tenta reduzir esse custo de operação, né? Então é uma ciência bem lógica. Um outro assunto, um assunto bem importante também, são potências. Esse aqui é fundamental conhecer. Potências com expoente 0 e potência com expoente 1, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos calcular o que ele pede aqui, ó. 2 à quarta, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 a 1 e 2 a 0, tá? 2 elevado a esses expoentes. A gente vai fazer nessa direção. Vamos lá, quanto que é 2 à quarta? Eu vou fazer ele aqui em cima. Tá? Então, 2 à quarta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar pra gente, ó, 4, 8, 16. Então, o resultado é 16. Então, aqui a gente põe 16. Vamos lá, 2 ao cubo. 2 ao cubo a gente já fez anteriormente, o resultado é 8, tá? É 8. Mesma coisa, 2 ao quadrado. É 4. Opa. Aqui é 4, tá, pessoal? 4. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão feio, né? A gente está fazendo direito aqui, então... vamos lá. Então, 2 ao quadrado é 4. E 2 elevado a 1 é o 2 uma vez só, né? Então, é só o 2. E 2 a 0. 2 a 0 é uma... Lembra que eu, na aula de atividades, eu pedi para vocês pesquisarem qual é o valor da potência quando a base está elevada ao expoente 0? Então, se vocês pesquisaram, vocês sabem que é 1, tá? Mas vamos tentar, digamos que não tenham pesquisado e que não saibam quanto é o valor, né? Como é que a gente pode inferir esse valor aqui? Observe o seguinte, ó, o que está acontecendo da esquerda para a direita com esses valores aqui? Ó, eu tinha 16, depois eu fui para 8, de 8 eu fui para 4. Eu estou pegando 100, eu estou dividindo o valor à esquerda pela minha base, olha só. Minha base é 2. Então eu divido o valor à esquerda pelo valor da base, que é 2. Então, 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2. Aí sim a gente encontra o valor 1, tá? Isso aqui vai fazer um pouco mais de sentido quando a gente vê algumas operações com potência. Por exemplo, vai haver um negocinho assim, ó, multiplicação de potência de mesma base. E a mesma forma, divisão, né? Teremos divisão também. Divisão ou multiplicação de potência de mesma base, tá? A gente vai ter isso aí no futuro próximo. E vocês vão ver que isso aqui vai fazer um pouco mais de sentido. Mas por hora, esse pensamento de você dividir pela base aqui, ó, que é o que está acontecendo, ele é bem válido, tá? Na verdade é isso mesmo que vai acontecer lá no futuro. Observa outro exemplo, olha só. Vamos começar com 3 aqui agora. 3 a quarta, a gente calculou faz um tempo já isso aqui. Então é 3, né, vezes 3, opa, 3 vezes 3 vezes 3. 9, 27 e 81, tá? Então é 81 isso aqui. 81. Vou apagar ali em cima. A gente vê quanto é que fica próximo agora. Ó, o próximo é 3 ao cubo, né? 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3. Aqui, se a gente for calcular, dá 27, tá? Ó, 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Então, 27 aqui. 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 3 elevado a 1. Quanto que é 3 elevado a 1, né? É o próprio 3. E 3 elevado a 0. Vamos fazer aquele processo de novo. Ó, o que está acontecendo do 81 para o 27?
Digamos que a gente dividiu 81 pela nossa base, que é 3. Vamos ver se fica o mesmo resultado que aconteceu no anterior. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3 dá 9. Então tá ok. Até agora os valores estão certinhos, né? 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1, né? O que os dois resultados tiveram em comum aqui? Ó, o último valor da tabela, né, que é a base elevada ao expoente zero, em ambos os casos foram 1, tá? Então, a gente já pode começar a pensar que quando a gente tem uma base e essa base está elevada ao expoente zero, o resultado ali vai ser 1. Tá? Mas vamos fazer agora com o valor 1 aqui. Opa, esqueci sem querer. Uma quarta. Isso aqui é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Né? Isso aqui dá 1. Aqui é 1, 1 ao cubo, 1, 1 ao quadrado, 1, 1 a 1, 1. E quanto que é 1 elevado a zero? Vamos tentar fazer aquele processo, né? Pega o valor, divide pela base. 1 dividido por 1, 1 dividido por 1, 1 dividido por 1 e 1 dividido por 1 é 1 também, tá? Então, olha só, nos três casos, o último termo, que é o 3 elevado a zero aqui, o 1 elevado a zero e o 2 elevado a zero, né, tiveram resultados 1. Então, a gente já pode acreditar que isso aqui vai ser válido para os próximos também. Tá? Não é uma segurança, mas daqui a pouco a gente vai afirmar que isso aí é válido. E além da última casa, a penúltima que também é importante. Essa penúltima casa aqui. Ó. Vamos ver o que acontece com ela. Nesse caso aqui, ó, a potência era de base 3, tá? 3 era a base. 3 elevado a 1 deu 3, que foi o mesmo resultado da base, tá? Ou seja, o penúltimo aqui, o 3 elevado a 1, o resultado da potência é igual à base. Aqui também, ó, no 1 elevado a 1, o resultado deu a própria base, que foi que a base era 1. Vamos ver no 2, ver o que aconteceu. No 2 a base era 2, né? E o resultado para 2 elevado a 1 deu a própria base. Então a gente tem algumas considerações aqui, ó. Potências com expoentes 0 e 1. Concluímos que tem duas conclusões aqui importantes para a gente fazer. Ó, potência com expoente 1 tem o mesmo resultado, tem como resultado, né, o mesmo valor da base. Ou seja, por exemplo, se o número fosse 10.095 aqui elevado a 1, isso aqui continuaria sendo o 10.095, porque os valores da potência elevada a 1 é a própria base. 59 elevado a 1, isso aqui é o próprio 59, porque potências com expoente 1, o resultado é o mesmo valor da base, né? A gente repete, é como se repetisse o 59 apenas uma vez. E a segunda inferência aqui, o segundo resultado que a gente teve é que potências com expoente 0 tem como resultado o valor 1, né? Então, vamos pegar o mesmo exemplo aí de cima, só que agora com o expoente 1. O que vai acontecer? Né? O que a gente obteve foi que 10.095 elevado a zero agora dá 1. E o 59 elevado a zero, o resultado também vai ser 1. Por quê? Porque potências com expoente 0 tem o resultado 1, tá? Vou colocar uma observação aqui, ó, a partir dessa segunda, tá? O que vai acontecer? Uma observação. O único valor que não pode ter o expoente 0 é o próprio zero, tá? Ou seja, 0 elevado a zero, isso aqui é igual a indefinido, tá? Uma indefinição. Definição. Vou colocar assim, indefinição. Certo? Eu vou explicar, tá, o porquê disso aqui daqui a 2 vídeos ou no próximo vídeo, tá bom? Mas é basicamente porque você não consegue dividir uma quantidade por zero. Olha só, o que a gente estava fazendo lá? Vou apagar aqui em cima e vou tentar mostrar para vocês, tá? Sem muito rigor.
Lembra que a gente fez a tabela e ia dividindo o resultado pela base? Olha só. Digamos que essa daqui é a nossa tabela agora. Aqui vai ser 0. Opa. Deixa eu fazer só os ajustes aqui e colocar a observação de novo, tá? Apaguei sem querer. Observação. O único valor que não pode ter expoente zero é o próprio zero. Então vamos lá, aqui vai ser 0 à quarta, 0 ao cubo, 0 ao quadrado, 0 a 1. Aqui eu vou colocar uma caixazinha onde seria o 0 a 0, tá? Deixa eu colocar isso. Marcações aqui. Pronto, vamos lá. O que é o 0 à quarta, né? É 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Isso aqui é 0. Tá? 0 ao cubo, mesma forma. 0 ao quadrado, mesma forma. E 0 a 1, tá? Mesma forma. Então, 0 uma vez. O que a gente estava fazendo anteriormente? A gente estava pegando a base, né? Pegando os valores aqui que deram com o resultado da potência, por exemplo, o 81, o 3 a quarta, o valor foi 81. O que a gente fez? A gente dividiu pelo valor da base, que era 3, né? Então, o que a gente teria que fazer aqui? A gente teria que dividir, ó, dividir por 0. Só que dividir por 0 na matemática é uma indefinição, tá? O que é uma divisão? Ó, por exemplo, eu vou dividir o 7 dividido por 2. O que é isso aqui? Isso aqui vai ser igual a 3, né? E o resto... Isso quer dizer o quê? Que 2 vezes 3 mais 1 é igual a 7. Né? É o que acontece. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7 é igual a 7. Por quê? Esse aqui é o quociente, tá? Esse 3 aqui eu vou colocar um Qzinho aqui em cima. Quociente. Tá? O quê? É o divisor, né? Vezes o quociente mais o resto gera o dividendo ali, tá? Se a gente fosse colocar com zero isso aqui, ó 7 dividido por 0 ia ser igual a quem? Isso aqui seria eu fazer o seguinte, ó, 0 vezes um número mais o resto é igual a 7. Só que observe que qualquer número que eu coloque aqui, ó, o resultado continua sendo 0. Tá? E o resto, ele nunca pode ser igual a esse valor aqui, tá? Nunca pode ser igual ao dividendo. Tá? Por quê? Porque senão você conseguiria adicionar um valor desse aqui no número, seria um número mais 1. Tá? Ou seja, o resto tem que ser sempre menor que o dividendo. Se o dividendo fosse 6, por exemplo, o resto poderia ser de 1 até 5. Ou seja, por que é uma definição? Porque pode ser qualquer número aqui, ó, tá? Esse um número aqui pode ser qualquer um que não vai conseguir alcançar o resultado 7, por exemplo. Ó, 0 vezes, qual é o valor aqui? Vezes 3, tá? Mais o resto, isso tem que ser igual a 7. Ó. Quanto que vai dar 0 vezes 3? 0, mais o resto tem que ser igual a 7, ou seja, ia dar que o resto, né, é igual a 7, só que isso aqui não pode acontecer, né? Tá bom? Então foi só uma observação, pessoal, quanto a o 0 elevado a 0 ali, tá? Mas essas conclusões aqui, deixa eu apagar isso aqui tudo. Ó, essas conclusões aqui são válidas, tá? E são corretas. São corretas. Tá, então vamos passar para o próximo. Então, agora o último tópico aqui, né, é potência de base 10.
o que é? Então, o nome já diz, né? Uma potência com a base é 10, ou seja, por exemplo, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 1000, tá? Todos esses valores aqui são potências de base 10, ou seja, a base aqui é 10, é justamente o que está falando aqui em cima, tá? Então, vamos calcular para ver o que a gente acha daqui, se a gente acha algum resultado legal. Então, olha só, aqui em cima eu tenho ordens, tá? Por exemplo, ordem das unidades, ordem da centena, da dezena, centena, opa, centena. Aqui a gente já entra numa classe nova, né, que é a classe do milhar aqui, tá? Ou seja, aqui a gente tem a classe das unidades, aqui a gente tem a classe das unidades de milhar. A gente tem a unidade de milhar, dezena de milhar, também tem a centena de milhar, e a próxima seria a unidade de milhão ali, tá? O que acontece aqui? Ó, vamos lá. Quanto que é 10 elevado a 0? A gente viu que quando o valor é elevado a 0, o resultado é 1, né? Então, 1 ele é apenas a unidade, ou seja, ele está classificado bem aqui, ó, exceto quando esse 10 aqui, o valor da base é 0, né? Não pode. Então, quanto que é 10 elevado a 1? A gente viu que 10 elevado a 1, se a gente voltar lá ao slide, o expoente é 1, o resultado é o mesmo valor da base, ou seja, a base é 10. Ou seja, é uma dezena e 0 unidade, 10. 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é o seguinte, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. Tá? Ou seja, aqui é 100. 10 elevado a 3, a gente faria 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, aqui é 1000. Então, seria 3 zeros aqui atrás, né? 1000. Observe o seguinte comigo. Ó, observa o valor do expoente e a quantidade de zeros que eu tenho. Ó, aqui é 1, e aqui 2 e aqui 3. Na primeira eu tinha 10 elevado a 0. Eu não tenho nenhum zero aqui, tá? Então são 0 zeros. Nesse segundo aqui, ó, 10 elevado a 1, meu expoente é 1. Quantos zeros eu tenho? 1 zero. Tá? Aqui no segundo, ó, 10 elevado a 2, eu tenho 2 zeros. 10 elevado a 3, 3 zeros. Então, seria legal pensar que 10 elevado a 4, né, eu teria 4 zeros, né? Então, se eu fizesse essa conta, né, se eu colocar aqui na calculadora e fizer essa conta, eu não sei se vocês conseguem enxergar a calculadora, mas olha só, estou usando a calculadora aqui no meu computador. 0 dividido por 0 dá indefinido, que é o que a gente fez naquela hora. E 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Eu tenho o resultado de 10.000, ou seja, são 4 zeros. Ou seja, é esse valor aqui, ó. Aqui. 0, 0, 0, 0, 1. 10.000, tá? E 10 a 5 eu teria 5 zeros, seria razoável pensar, né? Então, o que a gente consegue concluir aqui? Tá? Em conclusão. Opa. Conclusão. Tá? 10 elevado ao expoente. Isso aqui é igual a 1, né? 0, 0, 0. Reticências aqui para dizer que continua, tá? E essa quantidade aqui é a quantidade do expoente. Como a gente viu lá, por exemplo, né? Exemplo, 10 a 3, né? Se é 10 vezes 10 vezes 10, daria 1000, né? Ou seja, é 1 e mais 3 zeros. Outro exemplo aqui, o 10 elevado a 5 lá. Isso aqui seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Né? Isso aqui. Pela nossa
conclusão aqui, isso aqui seria 1 e mais 5 zeros. Ou seja, seria o valor de 100 mil, né? Que é justamente o que a gente encontrou quando a gente multiplicou lá. Tá? Então a conclusão é a seguinte, a conclusão é que quando a gente multiplica, faz a potência de base 10, você coloca o 1 aqui, coloca o valor 1 e repete ali a quantidade de zeros que o expoente manda, tá? Certo? Uma outra... Isso aqui vai ser importante para o seguinte, ó, deixa eu colocar o nome da ferramenta que vai usar essa base 10 aqui. Chama de notação científica. Se quiserem pesquisar, tá? Notação científica é uma ferramenta que a gente usa para não ter que escrever números muito grandes, tá? A gente dá para arredondar valores e escrever em forma de potência valores muito grandes. A gente usa a notação científica, certo? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Essa aula ficou um pouco mais longa que as outras. Muito obrigado e até a próxima.